Uma das ferramentas que a gente utiliza nessa organização, são várias ferramentas, tá? É o nosso livro. Então, por acaso a gente tem alguma dúvida lá, porque a memória da gente não é aquela memória de elefante, né? Aquela memória que não esquece nada. Pelo menos dizem que elefante não esquece nada. A gente corre ali no índice, dá uma olhadinha em algum tema ou outro e já lembra. Por que isso é importante? Às vezes uma pessoa faz uma pergunta e outra pessoa faz a mesma pergunta. Imagina se a gente começa a dar respostas diferentes. Então a gente utiliza o livro para sempre dar as mesmas respostas. Só que quem tem ele não precisa ficar esperando as nossas respostas. Você corre lá e procura tudo que você estiver precisando. Outras ferramentas que são utilizadas na organização são as plaquinhas de plástico. Você vai organizar as suas sementes novas com as plaquinhas, o nome do cruzamento, qual é a ID. Se você perde o nome de uma ID, você perde muito do valor daquela planta. Imagina fazer enxertia de uma planta que é importante, é uma planta famosa, mas que você não lembra o nome. Na hora da venda você perde muito do valor, você não sabe nem quanto cobrar quando perde o nome de uma ID. Não é verdade? Eu já comentei sobre isso antes, o quanto é importante a gente manter essa organização dos nomes para poder valorizar cada vez mais uma coleção, para ter uma coleção que é realmente valiosa de rosa do deserto. Bom, outras ferramentas que a gente utiliza como forma de organização, nós temos planilhas, nós temos listas, nós temos anexos. Como assim? Por exemplo, lá dentro do RDG, que é o método que a gente tem, o método RDG, a gente ensina as pessoas a como cultivar da forma como nós cultivamos, tem algumas aulas que têm anexos. Esses anexos são listas de materiais, listas de fornecedores, listas de produtos, listas de como trabalhar com alguma coisa específica, por exemplo, com a enxertia, tem uma lista lá que são os 10 passos para uma enxertia perfeita. Então, todas essas ferramentas ajudam a gente a não esquecer um processo. Como é que é feito algo para que seja eficiente? Imagina toda vez que você vai adubar, você faz um jeito diferente. Você vai preparar o substrato, faz um outro jeito diferente. E aí uma planta está com substrato, outra está com outro substrato, você molha e as plantas ficam... Uma está sofrendo de seca, a outra está sofrendo porque está molhado o substrato. Isso é falta de organização. Simples assim. E para isso nós precisamos de ferramentas. Lá dentro do método RDG tem várias para ajudar os alunos. Só que talvez sejam tantas que demora um pouco as pessoas pegarem o jeito de manejar e de utilizar todas elas. Deixa eu me lembrar de outras, aquelas plaquinhas, as etiquetas que a gente pendura nas flores para poder fazer as polinizações e saber exatamente quem é a mãe e quem é o pai. Isso também é uma ferramenta de organização que qualquer pessoa pode utilizar, é super simples, é barato, não precisa de nenhuma habilidade especial para anotar ali numa plaquinha o nome da mãe, o nome do pai e pendurar ali na flor. E isso é o que garante que a gente consegue vender as sementes que são cruzamentos realmente selecionados, cruzamentos que são realmente de qualidade. Porque quando você não sabe, você pega aquele mix de rosa, aquele mix de flores desconhecidas, o que é que vai acontecer? Você não vai ter a menor ideia do que vem ali e muito provavelmente você pode ter mistura de rosas ali, vai vir, a maior parte vai vir rosa. E é justamente essa consequência. No final todo mundo acaba ficando frustrado porque não tem uma noção do que é que está fazendo exatamente. Outra coisa que a gente utiliza como ferramenta é um calendário, eu falei agora há pouco, né? Só que aqui a gente tem um calendário especial, um calendário feito exclusivamente para cultivar as rosas do deserto. Esse aqui é o do ano passado, porque o meu desse ano está lá do lado da produção, e assim tem que ser. O calendário tem que ficar perto da coleção, tem que ficar perto da produção, e a nossa na área rural, então tem que ficar por lá. Mas olha só o tanto de anotação por aqui. A gente utiliza as folhas de trás também para fazer anotações com relação ao que é que está acontecendo. Será que tem alguma praga? Será que alguma planta está precisando de uma adubação especial? E a gente faz essas anotações o ano inteiro. Ó. Eu vou me redobrar aqui para poder mostrar. O Instagram ele mostra os nomes ao contrário. É muito engraçado isso. E até outubro, né? Outubro cheio de anotação aqui também. Bom, tá aqui, aproveitei para mostrar para vocês várias das ferramentas, contei aqui para vocês praticamente todas as ferramentas que nós utilizamos para poder organizar e manter a nossa produção, a nossa coleção sendo cada vez mais lucrativa. Porque quando a gente faz esse tipo de processo, a gente consegue aumentar
a quantidade de semente por planta, a gente consegue aumentar a eficiência na enxertia, a gente consegue aumentar muito de toda essa eficiência. Eu sei que essa conversa é um pouco mais avançada, tinham pessoas novas chegando aqui no nosso canal agora há pouco. Se vocês ficaram um pouco perdidos, aproveitem para jogar as perguntas aqui para mim. Vou dar uma olhada no chat agora e ver o que é que vocês estão aprontando ali. Estou vendo o Vitor falando que tem uma pequena, nunca deu flor. Bom, se ela é pequena, talvez ela precise crescer um pouquinho mais. Eu recebi uma pergunta exatamente sobre isso. Eu postei a foto de uma plantinha num copinho de café florida e a pessoa perguntou: Luciano, como que você consegue essas plantas pequenininhas floridas? E a resposta tem dois detalhes só, dois segredinhos. O primeiro é ter um ótimo cultivo. E um ótimo cultivo depende que você saiba qual é esse cultivo e que você organize esse cultivo. As ferramentas de organização que eu contei agora há pouco. Ou seja, primeira variável, você precisa ter um ótimo cultivo, senão ela não vai florescer rápido, não vai florescer cedo. E a segunda variável é genética. Não tem como uma mudinha florescer precoce se ela não tiver a genética para isso, se ela não tiver a capacidade para isso. Eu costumo falar que na adubação, não adianta você colocar uma adubação ótima, uma adubação incrível, um adubo caro, numa planta que é comum. Aqui a gente faz isso, tá? Aqui a gente coloca adubos caros em plantas comuns, por isso que a gente fala que elas são mimadas. A gente tem rosa do deserto mimada, a gente tem jiboia mimada, e dessa forma a gente consegue ter um resultado um pouquinho melhor. Mas se a planta tiver uma genética para ter uma flor grande, uma flor de muitas camadas, elas agradecem, elas retribuem florescendo bem. Mas não adianta você dar uma ótima adubação para uma planta que é comum, ela não vai te entregar nada que seja além do esperado. Não seja uma flor rosa, por exemplo. Já estou vendo aqui Lopes perguntando o que é necessário para começar a ter lucro com rosa do deserto. Uau! Olha só, dentro do método RDG tem um módulo inteiro sobre isso. São mais de 5 horas e agora vai aumentar, porque a Cris fez alguns vídeos. Inclusive eu estava falando de lista, né? A Cris fez um vídeo onde a gente colocou todos os nossos fornecedores. Tem umas 3 páginas de fornecedores. Fornecedor de vaso, de substrato, fornecedor de adubo, fornecedor de materiais diversos ali, fornecedor das plaquinhas. E então uma lista bem completona para ajudar os alunos a não gastarem tempo com isso. Porque imagina você ter que pesquisar cada um desses fornecedores. Mas enfim, como é que a gente faz para começar a ter lucro com a rosa do deserto? É só começar. É só começar, porque eu costumo falar que quem compra uma rosa do deserto ganha muito mais do que quem vende. Imagina comprar uma rosa do deserto dessa aqui por 25, 30 reais, que é um preço médio que tem aí no mercado. Essas plantas rosas aqui. E aí você faz uma vagem. Nessa vagem você consegue aí 50 sementes. Faz 2 vagens, consegue aí 100 sementes. Eu estou falando de vagem pequena, viu? Porque tem vagem que dá mais de 200 sementes. Você pagou ali 25, 30 reais em um vaso, tá? Mas você precisa ter outra flor, porque a polinização é cruzada, tá bom? Então você não vai conseguir boas sementes só com a planta não. Então você tem pelo menos 2, ou troque aí uma flor com um amigo, com um vizinho. E aí você conseguiu 2 vagens, você já está no lucro. Você já tem semente para pagar o preço do vaso e ainda vai sobrar. O que é lucro? Lucro é sempre que você investe um valor e esse valor produz algo. Então o valor investido menos as despesas que você teve e aquilo que sobrou no final é o seu lucro. Sempre que sobra um dinheirinho a gente tem lucro. Então a gente tem lucro com uma semente. Você comprou uma sementinha ali a R$1. Se você colocar R$1 no banco, na poupança, quanto que vai ter depois de 12 meses? Esse R$1 vai virar alguma coisa? Esse R$1 não vira nada. Agora, se você compra uma sementinha de R$1, planta essa sementinha, no final de um ano você tem uma planta florescendo. Você vai poder vender uma planta aí de 20, 30 reais se for rosa. Se for especial, você consegue vender aí por 60, 70, 150 reais, dependendo da cor. Viu como é que é fácil lucrar com rosa do deserto? É absurdo quem tem uma coleção e só tira dinheiro do bolso. Empório adquiriam as mudas e os substratos estão com minhocas. Isso é bom ou é ruim para rosa do deserto? Infelizmente é ruim, tá? Minhoca no substrato de
Rosa deserta não é legal. Aliás, no substrato de qualquer mudinha pequena, elas atrapalham um pouco. Até mudinha de hortaliça, quando elas estão muito pequenininhas, a minhoquinha fica ali andando, balançando a ponta das raízes, atrapalhando a raiz a se desenvolver, e as mudinhas crescem mais lentamente, por incrível que pareça. Quando são frutíferas, árvores grandes, as minhocas são ótimas. Elas vão oxigenar o solo, elas vão ajudar a decompor mais rápido as folhas e liberar nutrientes. Minhoca é uma coisa incrível para a natureza, para o solo. Só que dentro do vaso da rosa deserta, esse vaso menorzinho, restrito, que a gente faz de tudo para controlar e trazer o máximo de qualidade, elas não ajudam. Infelizmente, elas atrapalham bastante. E se o substrato já veio com minhoca, é um sinal de que ele está com nível de umidade alta, que é ruim para rosa deserto, e provavelmente os materiais já estão se decompondo muito ou muito rápido, que também é ruim. Então, sinto muito. Infelizmente, não é um bom substrato, não. Tô vendo a Eliette falando que podou a planta dela de semente, nunca mais deu flor, se fez certo. Eliette, a poda não vai atrapalhar a floração, não. Inclusive, a poda ajuda, se a planta estiver forte. Não façam poda em planta que está fraquinha. Por exemplo, essa daqui, a hora que as flores murcharem um pouquinho, eu vou fazer uma poda para ela ramificar ainda mais. Olha só, ela está com 5 galhos aqui embaixo, e cada galho desse aqui já ramificou para 2 ou 3. Então, ela está com 11 pontas, eu já contei aqui, né? Essa rosa deserta está com 11 pontas e todas as pontas estão floridas. Por isso que ela está incrível desse jeito. Sabe aquela rosa deserta que tem vários galhos, mas floresce um ou outro? Tem algum problema no cultivo. Tá? Ou então é uma genética ruim, mas você só descobre que a genética é ruim se o cultivo estiver ótimo. Se o cultivo não estiver bom, primeira coisa é resolver dúvidas do cultivo, para ficar desse jeito aqui. Então, vou repetir. Se a planta está fraca, se ela não está com folhas bonitinhas assim, nem precisa ter muita folha, tá? Se ela está com um pouquinho de folha e você observa que ela está em fase de crescimento, o que é fase de crescimento? Deixa eu ver se eu encontro aqui uma pontinha. Quando vocês observam que tem pontinhas verdes se espichando e soltando folhas novas, ela está numa fase de crescimento. Ela está super saudável. E aí, se você faz uma poda numa planta como essa, ela solta uma quantidade ainda maior de galhos. Agora, se a rosa deserta está fraca, você poda, a planta fica doente, não desenvolve, não solta broto, vira aquela tristeza. Às vezes apodrece. Então, primeira regrinha, a planta precisa estar saudável para fazer uma poda. Gente, é a coisa mais triste. O que eu mais vejo é gente pegando a planta que está fraca, ela arranca do vaso, tira o substrato, poda tudo, fica aquele toquinho, e aí a planta demora meses, às vezes demora 6 meses, às vezes demora muito mais para recuperar, às vezes não recupera, às vezes morre. Tá? Então, não façam isso. Você tem dúvida no cultivo? Faz uma coisa de cada vez. Ou faz a troca, ou faz a poda. Nunca faça as duas coisas ao mesmo tempo, se você não tem certeza absoluta do que está fazendo. Tem muito produtor que mostra fazendo as duas coisas, mas ele já sabe do clima, ele sabe da adubação, ele conhece a própria planta, ele sabe que a planta está forte. Eu acho uma baita de uma sacanagem fazer isso, sabe? Porque aí aparece um produtor lá, ele vai, arranca, limpa o vaso, faz a poda, faz tudo, e fica lá e não te explica que se a planta não tiver forte, vai dar ruim. Tá? O resultado vai ser péssimo, a planta pode até morrer. Talvez eles queiram isso, né? Porque aí a sua planta morre e você tem que comprar outra, e compra mais outra, e compra mais outra. Então, aprenda essa dica. Não faça isso com a planta que está fraca. Certo? Espero que vocês tenham aproveitado muito bem essa nossa live.